Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente tem em mãos o mais recente informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o número 874. Olá! Nossa missão aqui é bem simples. Traduzir um pouco esse juridiquês por trás das decisões e entender o impacto real que elas podem ter no dia a dia. E a pauta hoje tá bem ampla, né? Sim, vamos de indenizações históricas da ditadura, passando por financiamento imobiliário e até como a justiça está se adaptando aos crimes na era digital. É um ótimo retrato do judiciário em ação. A gente vai passar pelos temas repetitivos, que são aquelas decisões com mais peso, que viram regra para todos os juízes do país. Certo, as que vinculam. Exato. E depois a gente mergulha em alguns casos mais específicos, julgados pelas turmas, que é onde a gente vê a lei sendo testada no mundo real, sabe? É onde a teoria encontra a prática. Perfeito, então vou começar a desempacotar isso. O primeiro grande julgado é o tema 1251. Ele trata de indenizações por danos morais a pessoas que foram perseguidas durante a ditadura militar. A grande dúvida não era se tinha que indenizar, mas a partir de quando os juros pelo atraso no pagamento deveriam contar. E essa decisão da STJ foi muito simbólica. Eles definiram que os juros contam desde o evento danoso. Ou seja, desde o dia em que a perseguição de fato aconteceu, lá nos anos 60, 70. Exatamente. E não a partir do momento em que a vítima entrou com o processo ou da citação. O ponto-chave aqui é que o tribunal está dizendo que a dívida do Estado com aquela pessoa nasceu no exato momento do ato ilícito. Nossa, isso faz uma diferença financeira gigantesca para a vítima, imagino. Juros correndo por décadas. Com certeza. Mas o recado é até mais profundo que o dinheiro. É o reconhecimento de que a mora, o atraso do Estado em reparar aquele dano, existe desde o primeiro dia. Entendi. Isso torna a reparação muito mais completa. É uma forma de dizer, nós erramos lá atrás e a nossa dívida com você começou naquele exato instante. É uma reparação que tenta, de certa forma, voltar no tempo. Bom, pulando de um tema histórico para um financeiro que afeta milhares de servidores. O tema 1387, sobre as contas do PASEP. Ah, sim. A responsabilidade do Banco do Brasil. Isso. O problema era saber quando começava a correr o prazo para reclamar de desfalques ou saques indevidos. A famosa prescrição. Pois é. Pensa na prescrição como um cronômetro, né? A grande questão era quando esse cronômetro começa a rodar. E a decisão foi que o prazo de 10 anos começa a contar a partir do momento do saque integral, quando o titular tira todo o dinheiro da conta. E por que esse momento específico? Porque é o momento em que a pessoa tem a chance real de olhar o extrato final e perceber que tem algo errado ali. O STJ usou um princípio que basicamente diz que o cronômetro da prescrição só começa quando a vítima sabe que foi lesada. A tal da teoria da actionata. Isso, na sua vertente subjetiva. Antes de sacar tudo, a pessoa talvez nem imaginasse que havia um rombo na conta. E, o mais importante, o tribunal disse que é o Banco do Brasil que tem que provar quando o cliente teve essa ciência. Ah, isso protege o correntista. Muito. Inverte o ônus da prova, o que é fundamental aqui. Faz sentido. Agora vamos para um tema que envolve a máquina pública, o tema 1294. A discussão era se um decreto federal, lá de 1932, poderia ser usado para aplicar a prescrição intercorrente em processos de multas de estados e municípios. Só pra gente lembrar, né? Prescrição intercorrente é quando o processo fica parado por tempo demais, por inércia do poder público. Exato. E o STJ disse? Disse não. A decisão, no fundo, é sobre federalismo. Como assim? O tribunal afirmou que um decreto federal, que nem trata especificamente desse tipo de prescrição, não pode ser imposto a estados e municípios. Cada um deles tem autonomia para criar suas próprias regras sobre o assunto, sabe? Entendi. Então, se um estado não tem uma lei que prevê essa prescrição por paralisação do processo, não cabe ao judiciário importar uma norma federal para preencher essa lacuna. Exatamente. O STJ está dizendo, olha, estados e municípios, se vocês querem essa regra, criem suas próprias leis. Não esperem que o judiciário resolva isso por vocês. É uma decisão sobre os limites da atuação do juiz, então. Exatamente, sobre os limites da atuação judicial e o respeito à autonomia de cada ente da federação. O recado é claro, juiz não é legislador. Ok. Vamos para a área tributária, que sempre tem debates acalorados. Tivemos dois temas importantes aqui. Sim. O tema 1304, que definiu que não dá para excluir tributos como o ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do IPI. Certo. E o tema 1371, que confirmou que a Receita pode, sim, arbitrar o valor de um imóvel para calcular o ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações. São duas decisões bem pragmáticas, na verdade. No caso do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o STJ reforçou que a base de cálculo dele é o valor da operação. Que é diferente de faturamento. Exatamente, é o preço total da transação. Por isso, aquela famosa tese do Supremo que permitiu tirar o ICMS da base do PIS/COFINS não se aplica aqui. No preço do produto já está tudo embutido. Entendi. E sobre o Imposto de Herança, o ITCMD? Essa história do fisco poder arbitrar o valor não sou um pouco autoritário? Parece, né? Mas na verdade é uma ferramenta de proteção contra fraudes. Basicamente, o STJ confirmou que o fisco tem uma carta na manga, que vem direto do Código Tributário Nacional. Certo. Se alguém herda um imóvel e declara um valor muito abaixo do mercado para pagar menos imposto, o fiscal tem o poder de dizer, espera aí, o valor justo de mercado é este, e cobrar o imposto sobre o valor real. É uma ferramenta excepcional para quando há suspeita, garantindo que a cobrança seja justa. Certo. Agora, um assunto que mexe com o sonho da casa própria e muitas vezes com o pesadelo do endividamento. O tema 1288, sobre alienação fiduciária de imóveis. Ah, esse tema é muito sensível. A questão era sobre como aplicar uma lei de 2017 que mudou as regras para quem está com as parcelas do financiamento atrasadas. E a decisão traçou uma linha bem clara no tempo. Funciona assim. Antes dessa lei de 2017, a pessoa endividada podia purgar a mora.
Ou seja, quitar as parcelas atrasadas e salvar o imóvel. Isso, a qualquer momento até o dia do leilão. Tinha uma sobrevida, uma última chance. E depois da lei, como ficou? A porta se fechou mais cedo. A nova regra, validada pelo STJ, diz que a partir do momento em que o banco oficializa no cartório que retomou o imóvel por falta de pagamento, Acabou. basicamente o jogo acabou. A dívida não pode mais ser quitada para reaver o bem. O único direito que resta ao antigo dono é o de ter preferência para recomprar a própria casa no leilão pelo valor que ela for arrematada. É uma realidade muito mais dura. Nossa. Isso traz mais segurança para os bancos, mas é um baque para o devedor. Uma mudança de cenário brutal. Sem dúvida. O argumento é que isso fortalece o mercado de crédito imobiliário, deixa as regras mais claras, mas o impacto humano para a família que está perdendo a casa é imenso. E para fechar esse bloco de decisões de peso, temos o tema 1137, sobre as chamadas medidas executivas atípicas. Ah, sim. Essa é aquela discussão polêmica sobre o juiz poder suspender CNH, passaporte ou cancelar cartões de crédito para forçar alguém a pagar uma dívida. Exatamente. E o STJ deu sinal verde, mas, assim, com muitas ressalvas. Não é uma carta em branco para o juiz. Imagino. A decisão estabeleceu uma série de critérios que precisam ser cumpridos juntos. A medida tem que ser o último recurso só depois que todas as outras tentativas, como penhora de bens, falharam. Mas espera um pouco. Suspender a CNH de alguém não parece extremo? E se a pessoa depende do carro para trabalhar? E, ironicamente, ganhar o dinheiro para pagar a dívida, como o juiz equilibra isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é exatamente o ponto que o STJ tentou amarrar. A decisão exige que o juiz faça essa ponderação. A medida vai ser eficaz e ela não vai ser excessivamente prejudicial ao devedor. Então tem que ter uma justificativa muito boa. Uma fundamentação excelente, mostrando que naquele caso concreto, a medida é proporcional e razoável. O objetivo não é punir por punir, mas combater o devedor que tem condições de pagar, mas se esconde, usando o que a gente chama de blindagem patrimonial. É uma ferramenta poderosa, mas que exige um bom senso enorme de quem aplica. Exato. É uma linha bem tênue entre a efetividade da justiça e a proteção dos direitos fundamentais. Entendi. Agora, vamos sair dos temas de aplicação geral e mergulhar em alguns casos concretos julgados pelas turmas. O primeiro é da sexta turma, e parece saído de um filme, mas é a nossa realidade. O crime de satisfação de lascívia na presença de criança. A questão foi, essa presença precisa ser física? E a resposta foi um sonoro não. O tribunal decidiu que a presença pode ser virtual. Como assim? Ou seja, se um adulto pratica um ato libidinoso e uma criança assiste em tempo real por uma webcam, o crime está configurado. Não é preciso que eles estejam no mesmo cômodo. Uau, isso é uma mudança gigantesca na interpretação da lei. A lei foi escrita pensando no mundo físico. Totalmente. E o que é fascinante aqui é ver o direito correndo para alcançar a tecnologia. Uma interpretação literal, antiquada da palavra presença, criaria uma impunidade enorme justamente num ambiente online, onde esses crimes, infelizmente, se multiplicam. A decisão foca no dano psicológico. Para a criança que assiste a cena, o trauma é real. Não importa se o agressor está a 1 metro ou a 1000 quilômetros de distância. Impactante. Mudando completamente de assunto, vamos para uma questão ambiental da terceira turma. É possível adquirir um terreno por uso capião se ele estiver dentro de uma área de preservação permanente, uma APP? E a resposta aqui também foi não. O argumento é muito interessante. Mesmo que a área seja de um particular e não do governo, a ocupação de uma APP é considerada ilegal desde o início. Mesmo sendo propriedade privada. Mesmo sendo. A função social e ambiental daquela propriedade, que é proteger rios, nascentes, a biodiversidade para o bem de todos, se sobrepõe ao interesse individual de quem a ocupou. Então, não é que a APP se torne um bem público, mas ela tem uma limitação de uso tão forte que ninguém pode alegar ter tido uma posse mansa e pacífica ali para conseguir a propriedade. Exatamente essa é a lógica. Validar essa posse através da uso capião seria como premiar uma invasão e incentivar a degradação de áreas que são ecologicamente vitais. É uma decisão que coloca o interesse coletivo e a proteção ambiental em primeiro plano. E só para mostrar a variedade de temas que o STJ enfrenta, tivemos outras decisões interessantes, né? Uma delas protegeu a autonomia da Defensoria Pública. Sim, dizendo que os honorários de sucumbência pertencem à instituição e o juiz não pode mandar depositar o dinheiro numa conta do tribunal. Isso reforça o que a gente já falou. Pois é, o respeito à autonomia das instituições. A Defensoria tem seu próprio orçamento, sua própria gestão, e o Judiciário não pode interferir nisso. Teve também um caso de divórcio curioso. Um casal com separação total de bens. Ah, sim, que construiu uma casa no terreno que era dos dois. A quarta turma decidiu que a casa tem que ser partilhada, porque se presume o esforço comum do casal. Mesmo com separação total de bens? Mesmo com a separação total. E isso mostra o judiciário buscando a justiça real, para além da frieza do que está no papel. A ideia é evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Se os dois construíram juntos, é justo que dividam o resultado. Certo. Então, depois de tudo isso, o que esse informativo nos diz sobre o nosso judiciário hoje? Olha, ele nos mostra um tribunal tentando, de um lado, se manter fiel a princípios históricos, como na reparação às vítimas da ditadura, e de outro, se adaptar desesperadamente a um mundo que muda muito rápido. É uma tentativa de garantir que a lei não se torne uma peça de museu. Exatamente. A gente vê isso na redefinição de presença para o mundo virtual, ou na criação de ferramentas mais duras para cobrar dívidas. É um equilíbrio constante. Que a lei continue relevante e eficaz para os problemas de hoje. Perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Várias dessas decisões mostram os juízes reinterpretando e estendendo o alcance da lei para preencher lacunas e responder a novas realidades. E qual seria a provocação? A pergunta a se fazer é: onde fica a fronteira? Até que ponto o judiciário pode esticar a interpretação da lei para que ela se mantenha eficaz, sem cruzar a linha e começar a atuar como se fosse o legislativo, criando regras que não existem? Encontrar esse equilíbrio entre uma interpretação
que evolui com a sociedade, e o respeito à separação dos poderes é talvez o maior desafio da democracia hoje.